Ok, então. Então, boa noite para vocês, colegas, todas e todos. Então, a gente está aqui no nosso terceiro encontro virtual, né, dessa proposta de formação sobre as práticas e políticas do novo ensino médio. E nós realizamos na semana passada nosso segundo encontro virtual, né, com a Universidade Federal de Goiás e também do Cajueiro. E hoje a gente vai ter, então, a oportunidade de ter conosco também a presença do nosso estimado companheiro Duarte, né, que é também professor, né, Luiz Duarte, que tem formação, graduação em matemática pela Universidade Estadual de Goiás, pela especialização em metodologia de ensino de matemática pela Unialfa, mestre, e agora no programa também, sendo doutorando do programa de pós-graduação estricto sensu da Universidade Passo Fundo em ensino de ciências e matemática, e também é professor da rede estadual de Santa Catarina e atualmente está contribuindo lá com a gestão da secretaria, lá na gerência de ensino médio e técnico, e ajudou a gente a construir também essa proposta, da qual nós estamos aqui realizando a formação. Também alguém ligado ao Grupo do Cajueiro, e tem nos possibilitado aí algumas contribuições muito interessantes, também provocativas. E nesse tema específico da noite, né, o Luiz conversamos para ele então tratar de uma questão que está nessa proposta de formação, que a todos também nos interessa, né, que é a questão do projeto de vida e a questão da curricularização dessa ideia de projeto de vida na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então, como de praxe, a gente pede, então, que estejamos atentos e atentas nessas provocações aí do Luiz, né, um tempo aí de mais ou menos 40 minutos para a fala dele, e depois a gente abre para fazer interlocução com ele, enfim, após a fala. Tudo bem? E, enquanto isso, talvez mais colegas vão entrando, já tive informação que alguns não estão podendo, porque está em aula, né? Então, essa atividade nossa, esses encontros virtuais, necessariamente não são obrigatórios para a formação, mas são importantes, a gente entende, para essa formação, porque é como se a gente fizesse uma espécie de síntese daquilo que a gente está estudando, então, a partir da plataforma que vocês estão tendo acesso e percorrendo os caminhos lá dessa formação. Então, podemos começar contigo, Luiz? Então, fica à vontade. Esse Podemos, grupo sim. É um grupo de uma das escolas estaduais, né, que está aqui em Goiânia, e é um grupo em que a gente fez, então, a proposta de formação e, junto aí com a gestão da professora Nara, fechamos, então, esse caminho juntos. Então, com você. Beleza, obrigado, Léo, pela acolhida. Como nós estamos num grupo pequeno, eu queria que a gente pudesse se apresentar, ouvir pelo menos o nome de vocês, se o grupo todo é de professores, sou professor de tal disciplina, se é um grupo, tem outros profissionais de outras áreas, dizer a profissão, porque nós somos um grupo pequeno, os que conseguirmos, né, ligar aí o microfone, porque pensar projeto de vida é pensar as nossas vidas, é pensar as nossas existências, então é importante começar pelo nome, né, por algo que nos identifica, né. Vamos lá, quem que se habilita a começar? Aí eu fico por último. Boa noite, eu sou o professor Leonardo Repesa, eu sou professor de Física e Química lá da escola e estamos aí, né, dispostos aí a ver a reunião e discutir o que pode ser de melhor aí para a nossa escola.
Desculpa, eu falei agradeci, né? Júlio, acho que tu tá falando, a gente não te ouve. Não sei dizer por quê. Só eu que não ouço, gente? Ou alguém escuta Não. o Júlio? O Júlio não está escutando, não. Uai. Agora sim, Júlio. Ah, foi? Foi. Ah, tá. Júlio César, professor de matemática. Legal, Júlio. Então já conhecemos aí 2 professores. Quem mais? Boa noite, professor. Sim, pode, Lid, eu espero. Acho que travou, né? Mas aqui na sala tem a minha professora, a tia Ellen, professora de UFPB, ela está aí na sala também. Ela pode falar um pouquinho aí agora. Que legal. Posso falar, então? Pode sim. Meu nome é Litiane, boa noite, né? Sou formada em História. Na escola eu trabalho Filosofia e Sociologia e sou coordenadora no Matutino. Prazer estar aqui. Ok, boa noite. Sou professora Kátia, sou graduada com licenciatura em Matemática, especialização em Educação Matemática, sou professora do ensino médio matutino, tenho participado, sim, das atividades, né? E creio que a gente, a cada dia, aprende um pouquinho mais. Que legal, bacana, vamos nos conhecendo, né? E, de fato, a cada pouco a gente aprende um pouquinho mais. Boa noite. Vou apresentar? Obrigada. Boa noite. Posso falar? Isso aí, pode. Eu sou a professora Kátia, eu sou pedagoga e atualmente eu estou trabalhando como professora de apoio na escola. Bacana. Quem mais? Boa noite, eu. Boa noite. Vamos lá, Maria. Professora Maria de Lourdes, eu sou professora de Química, estou também com Física no ensino médio, no turno matutino. Eu sou formada em Ciências, com habilitação em Química, eu já estou há 34 anos em sala de aula, já passou da hora de aposentar, né? Mas estou querendo ainda não. Eu espero que a gente tenha uma noite produtiva, uma discussão bacana, né? O tema nos desperta interesse e eu espero que a gente tenha uma noite produtiva. Oi? Que legal. Tenhamos sim uma noite produtiva. Alguém quer falar? Acho que a Ellen quer falar, né, Ellen? Só que não dá para ouvir. Eu vejo que tu tá falando, mas não te escuto. Não. Boa noite. Ainda não. Vamos lá, Ana Paula, enquanto a Ellen tenta ali. Boa noite, sou a professora Ana Paula, sou graduada em Filosofia e atualmente eu estou na coordenação da merenda. Legal. Posso me apresentar? Pode, Vanessa. Vamos Boa noite. lá. Meu nome é Vanessa, sou licenciada em Letras Português, trabalho com a língua portuguesa, né, a produção de texto, em turmas de 3º ano do ensino médio. E assim como os demais, né, espero que seja um momento bastante produtivo para todos nós. Que bacana. Que seja. Quem mais, gente? Vamos lá. Temos a professora Ellen, que não conseguiu falar. Olá, boa Ainda noite. não, Ellen.
Vamos lá, Marcos. Boa noite, sou o professor Marcos, sou professor de língua portuguesa, né? Atualmente estou na coordenação do vespertino e algumas disciplinas no matutino. Legal, Marcos. Bem, acho que a gente vai dando sequência, e aí se a Ellen conseguir falar, sinta-se à vontade, se mais alguém conseguir ligar o microfone, quiser falar. Oi, Pedro, acho que tu quer falar, né? Olá. Eu sou o professor Pedro Gil, eu sou formado em matemática, eu também sou formado em engenharia civil e trabalho na escola com os 9º anos. Estamos aí para a gente poder trocar ideia e aprender, né? Tamo junto. Que legal. Bacana, bem-vindo. Gente, bem-vindo e bem-vinda a todo mundo, né? Acho que eu gostaria de conseguir ouvir todo mundo, mas alguns não conseguiram falar. Oi, agora me Agora escuta? Sim, isso, agora sim. Tudo bem? Tudo bem. Travou, né? Agora, a hora que ela conseguiu falar, travou. Faz parte aí das interfaces, né? Dos desafios desse tempo histórico, né? Bem, pessoal, eu queria... Mas eu estou gostando muito. Ellen, a gente só ouviu você falar boa noite e depois você falar estou gostando muito. A minha Porque internet travou. não está muito boa. Sim, a minha internet não está muito boa. Tá. E me conte aí, você é professora de que, Ellen? Eu sou formada em História, mas eu estou dando aula no momento de História, de Geografia, de Filosofia e de Sociologia. Nossa, legal. Sou muito boa. Com certeza, com toda certeza. E trabalhadora. Só não trabalho física e química. Não dou aula de física e química. Eu deixo para os outros colegas. A OSPB é para o Leonardo que ele inventou isso, não é? Mentira. Que legal. Bem, então, eu sou o Luiz, o Leonardo me apresentou um pouco mais. Queria dizer que é uma alegria encontrar vocês nessa noite. E queria... hoje eu moro em Santa Catarina, trabalho na Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, coordenando a educação profissional no Estado, mas sou professor de matemática, sou goiano, né? Trabalhei na rede estadual em Goiás como contrato temporário por 3 anos, e sou efetivo aqui em Santa Catarina 4. Quero dizer que é sempre uma alegria encontrar professores que estão em formação permanente, em formação continuada, porque isso mostra um compromisso vital que nos move com a educação. Então, é sempre uma alegria encontrar vocês. Como nós somos um grupo pequeno, eu queria provocá-los e acordar com vocês que tenham muita liberdade de, enquanto eu faço a exposição, pedir a palavra, fazer o uso da palavra, dar uma ideia, dar uma opinião, porque nós somos um grupo pequeno, a gente consegue interagir bem, né? Não precisamos de... Se fôssemos um grupo de 160 pessoas, aí talvez eu precisasse fazer exposição, vocês ouvirem perguntas pelo chat, mas como somos um grupo pequeno, a gente consegue ir interagindo um pouco mais, né? Fiquem à vontade, com muita liberdade. Eu queria continuar essa conversa de hoje, né? Boa noite, pessoal. A gente conseguiu... Boa noite. Que legal. Como é que vocês se chamam? A Adriane, eu sou coordenadora aqui do noturno, e o Neto, coordenador desse turno, né? Que legal. Bem-vindos, gente. Que bom que o grupo vai se somando e a gente vai encontrando conexão. O Leonardo pediu que eu conversasse com vocês um pouquinho sobre Projeto de Vida e BNCC, essa relação que está posta. Eu
E aí eu queria pontuar, eu pensei a fala em 4 momentos, em 4 blocos. Primeiro que a gente conversasse um pouquinho sobre projeto de vida. O que é um projeto de vida, o que não é um projeto de vida. Depois, que a gente pudesse pensar alguns aspectos que diferenciam projeto de vida de uma disciplina de projeto de vida ou de um componente curricular de projeto de vida. Depois, alguns cuidados para acompanhamento ao projeto de vida. E, por fim, entrar nessa discussão mais específica da BNCC, que é um aspecto, né, da nossa discussão. Bem, para falar de projeto de vida, eu queria começar a conversa com vocês passando um videozinho que provavelmente muitos de vocês já viram, que é conhecido de muita gente, era uma propaganda da Marvel, quando ela fez 50 anos, aquela empresa de camiseta, Malve, né, Marvel, Malve, empresa de camiseta. E é um videozinho que eu queria provocar-nos nesse começo, a partir desse videozinho. Então, eu vou tentar passar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês já enxergam? Alguém poderia ligar o microfone e me dizer, por favor? Sim, estamos vendo. Tá, eu vou iniciar, aí me digam se vocês escutam, por favor. Dá para ouvir? Sim, dá para escutar. Beleza, Ok. Que bom. Então eu vou iniciar aqui do começo. Talvez seja conhecido de vocês o videozinho, mas se permita pensar um pouco a partir do vídeo. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2,5 bilhões de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é uma a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. Matter what they say, future's in your head. I'll keep my head up, never look down. I'll keep my head strong. Next time you show yourself around, don't you know? You make me feel wide open. Don't you know? You make me feel wide open. Don't you know? Make me feel wide Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender
que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Bem, não importa por quantas batidas o nosso coração vai ter, mas importa as razões pelas quais ele vai bater. É a afirmação final da mensagem da mãe para o filho, né? E queria que a gente pudesse pensar por 30 segundinhos assim. Para cada um de vocês que está aqui, Divina, Marcos, Ellen, Pedro, Kátia, cada uma de vocês que aqui se encontra, quais as razões que fazem o seu coração bater? Pensem um segundinho, alguns segundos sobre isso. Bem, a gente podia ter 2 voluntários que pudessem falar um pouquinho sobre quais razões fazem o seu coração bater? Ou escrever no chat? Eu posso falar. Por favor. O meu coração, o que faz o meu coração bater é a minha família. Está em primeiro lugar. São as minhas filhas, o que eu sempre sonhei a vida inteira é o que eu tenho, é a coisa de mais importante que eu tenho na vida são as minhas filhas. E o meu marido e os meus pais. O meu pai já faleceu, mas assim, está no meu coração e sempre vai estar. Então, a minha família é o que faz o meu coração bater. Em primeiro lugar, acima de tudo, assim. Legal. E Deus, né? Lógico, obviamente, porque eu sou uma pessoa temente a Deus, né? Então, assim, não tem como não falar dele, obviamente. Legal. Obrigado, Ellen, pela partilha. A Ana Paula também partilhou ali no chat, né? Que para ela a família. Não sei, tem mais alguém que quer fazer uso da palavra? Para mim também, minha família. Assim, pode até parecer clichê, muitos colegas acho que até discordarão de mim, mas eu fiquei afastada por um tempo de sala de aula e agora faz o meu coração bater, voltar para a sala de aula. Que eu sempre gostei de fazer, mas fiquei por motivos de saúde impossibilitada de estar em sala de aula. E no momento meu coração está batendo forte por ter voltado à sala de aula, apesar de todos os pesares. Legal, Divina, obrigado pela partilha. A Vângela, não sei se é assim que pronuncia, peço desculpas, ou Ângela, não sei. A Vângela escreveu ali no chat também, família. Percebam o seguinte, que a mensagem do texto é essa mensagem de que o coração bate e é o que faz o coração bater e não a quantidade de batidas que ele tem, que é o que importa. É as razões dele bater. Ou seja, é aquilo que dá sentido para a vida, que é o que importa. Não é o tempo de vida. Ninguém tem pressa de morrer, obviamente, mas o que dá sentido, o importante não é o tempo que se vive, mas o sentido que se dá para aquilo que se vive. Ora, pensar projeto de vida, eu trouxe essa imagem para trazer essa primeira ideia sobre o que é projeto de vida. Então, projeto de vida é encontrar
e viver aquilo que dá sentido para as nossas vidas. Né? A Kátia escreveu, né, que para ela, a família, as pessoas do trabalho, o convívio, as pessoas que elas estão próximas e das quais ela colabora para algum crescimento. Ora, isso são expressões, família, Deus, a sala de aula, as pessoas do convívio, as pessoas que a gente ajuda, são expressões daquilo que dão sentido para a nossa vida. Ora, Projeto Vida, então, é isso. É encontrar e viver aquilo que vai dar sentido para as nossas vidas. Por isso que tem esse horizonte de projeto. Projetar, se organizar para viver ou continuar vivendo. Para chegar lá ou para continuar naquele ponto. Isso é um aspecto que nós precisamos ter claro e ter presente na nossa reflexão sobre projeto de vida, né? Capacidade de encontrar e viver aquilo que dá sentido para as nossas existências. Primeira ideia. Segunda ideia, para a gente trabalhar projeto de vida, é nos dar conta do caminho a ser percorrido. Ou do caminho que continuamos a percorrer. Eu quero ser médico. Um estudante diz para nós no primeiro ano do ensino médio. Quais os passos que ele precisa dar para ele conseguir ser médico? Poxa, ele precisa passar no vestibular, ser aprovado em todas as disciplinas do curso. Para ele passar no vestibular, o que ele precisa? Entende? Tem um caminho a ser trilhado. Como diz o poeta, caminho se faz ao caminhar. Mas como diz o autor de Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É verdade, caminho se faz ao caminhar, e nós vamos caminhando. Mas a gente precisa ter presente onde a gente quer chegar. Não como ponto de partida e não como se a vida dependesse exclusivamente dessa chegada. Porque a felicidade tem que estar no caminho e não só nas chegadas. Eu preciso ser feliz na graduação e não só no dia que eu termino. Eu preciso ser feliz na minha profissão e não só no dia que eu aposento. Eu preciso curtir o namoro para ser feliz no dia do casamento e para viver muitos outros anos depois no casamento. Entende? A felicidade e o projeto de vida, elas estão no caminho, e caminho vai se fazendo ao caminhar, mas eu preciso ter claro também onde eu quero chegar. Esse é o diálogo, né, já citado de Alice com o gato, né? O gato diz: Alice, se tu não sabe para onde queres ir, qualquer caminho serve. Projetar a vida, projete vida, ter o seu projeto de vida, construir o seu projeto de vida, é dizer que não é qualquer caminho que serve. A gente tem claro onde quer chegar. E aí a gente vai ver se onde eu quero chegar, qual é o caminho que eu consigo percorrer. Qual que é o caminho que eu consigo percorrer. Às vezes é um caminho mais curto. Às vezes é um caminho mais longo, mas eu preciso ter presente onde eu quero chegar. E isso tem a ver com sentido, né? Que era a primeira ideia que eu trabalhava com vocês, brevemente. Porque, já te passo a palavra, Léo, porque o sentido da vida é o que também nos faz caminhar. É o que também nos faz caminhar. O Viktor Frankl, que é um psicólogo que escreveu a sua obra a partir da experiência que ele viveu no campo de concentração, e o livro mais clássico, né, Em Busca de Sentido, ele vai dizer que, com exceção das mortes, quando tinha chacina, quando tinha uma câmara de gás que pegava um pavilhão inteiro e levava ali no período do Holocausto,
do nazismo, né? Ele vai dizer que todo mundo que sobreviveu aos campos de concentração, com exceção desses casos em que tinha morte por câmara de gás, por fuzilamento de um pavilhão inteiro, todo mundo sobreviveu só porque tinha uma razão fora do campo de concentração. Então, tinha uma pessoa que tinha uma esposa, que tinha um filho, que tinha um primo que queria encontrar, por exemplo. Ou tinha algo que queria muito viver e fazer depois que saísse do campo de concentração. Essa pessoa conseguiu suportar o excesso de trabalho, as dores, a falta de condições sanitárias, a fome. Por quê? Porque tinha sentido para viver. Claro, obviamente, nós não estamos aqui dizendo de fazer... nós não estamos dizendo aqui de nos sujeitarmos a condições que não são desumanas, pelo contrário, a gente precisa lutar por dignidade, por vida plena, por direitos garantidos para todo mundo, para nós e para os outros. Mas percebam esse aspecto do sentido da vida e do impacto que isso tem na constituição da pessoa, elucidado ali na obra do Viktor Frankl, né? Acho que esse é um aspecto que a gente precisa ter presente como uma segunda ideia para a gente pensar projeto de vida. Acho que o Léo quer falar. Leonardo, quer falar? Que ele tinha levantado a mão. Acho que não. O Marcos escreveu, né, que ele vivencia todo dia isso que eu estou falando, porque ele trabalha a disciplina de projeto de vida e esse movimento de projetar a vida. Ora, acho que essas duas ideias dão uma introdução interessante para a gente pensar, mas ainda nesse primeiro bloco que eu falei que queria conversar com vocês, eu queria provocar a gente pensar sobre qual que é a importância da gente ter um projeto de vida, porque é muito difícil a gente falar de projetar a vida, e o Marcos, que está aí com a disciplina de projeto de vida, deve lidar com isso todo dia, e a Ellen, que é professora de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, também deve ser confrontada em algum momento com isso, e os outros profissionais de humanas, talvez mais do que as demais áreas, mas o de humanas, com certeza, que sentido faz projetar a vida no meio de uma pandemia? Ou no meio de condições econômicas, sociais, políticas tão difíceis pelas quais o país passa? Eu não sei se eu estou vivo ano que vem. Por que eu vou me projetar? Certamente, se nenhum jovem fez essa pergunta para vocês ainda, vocês estão com muita sorte, mas ele vai fazer em algum momento. Ora, a essa pergunta, eu dou duas respostas, sempre que ela me vem. Primeiro, a ideia do poema e da história de Alice no País das Maravilhas, que não é qualquer caminho que serve para mim. Então, independente de eu viver 1 ano ou 10 anos, não é qualquer caminho que me serve. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Preciso, obviamente, viver aquilo que faz o meu coração bater e não ficar preso à quantidade de batidas. Por isso que eu projeto a vida, que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Segundo aspecto a essa pergunta é que se eu não faço escolhas, alguém as faz por mim. E não escolher é uma escolha. Então, alguém escolhe para nós. E qual que é o projeto de vida que o sistema capitalista estrutura para quem é pobre? Continuar mais pobre para enriquecer um grupo muito pequeno. Claro, tem variáveis mais complexas do que essa minha afirmação tão simples, né? Não quero ser superficial na minha análise, mas meu foco aqui não é pensar essa questão socioeconômica, mas fato é, se eu não escolher, eu vou viver aquilo que o sistema capitalista escolheu para mim. E para nós que somos pobres,
ou para, né, imagino que para nós que somos pobres, espero que ninguém de nós esteja na extrema pobreza ou na miséria, né? Mas para nós que não somos ricos, vou trocar a expressão, ou a gente projeta as nossas vidas para ir contra o sistema, ou a gente vai continuar alimentando o sistema, vai continuar na extrema pobreza, enriquecendo alguns ricos. Porque pelo sistema, ninguém de nós teria feito faculdade, ninguém de nós seria professor, né? Porque o sistema não está pensado para isso. O sistema não está pensado para isso. Então, por que eu projeto a vida, apesar de uma pandemia, apesar de uma situação econômica e social complexa? Primeiro, porque nenhum caminho, não é qualquer caminho que me serve. Segundo, que se eu não projetar por mim, outras pessoas vão fazer essa escolha por mim. Seja o sistema, seja a minha família no ensino médio. Todos nós que somos professores no ensino médio, trabalhamos na escola, a gente com certeza já ouviu de algum adolescente dizer assim, não aguento a pressão da minha família, que quer que eu faça curso X, mas eu queria o curso A. Certamente vocês já ouviram isso, certo? Se no processo de constituição da sua identidade o jovem não dizer assim, eu sou eu e não sou a minha família, ou seja, se no processo da sua juventude o jovem não construiu seu projeto de vida, mesmo que conceitualmente ele não esteja trabalhando com um projeto, mesmo que ele não escreva, mas se ele não decide, se ele não reflete sobre o seu projeto de vida, ele vai viver escolhas que outros fizeram para ele. Claro, obviamente, não quero tirar aqui o que significa a possibilidade de escolha num contexto socioeconômico muito complexo, né? Às vezes a escolha entre estudar e trabalhar tem que ser trabalhar, porque senão se passa fome em casa. Não quero negar isso e tenho consciência plena disso. Bem, primeiro bloco. Dito isso, eu acho que a gente consegue pensar que tem e ter clareza que tem uma diferença entre projeto de vida e a disciplina projeto de vida, o componente projeto de vida. Projeto de vida é um exercício que vai ser meu, pessoal. Ou projeto de vida de uma família, né? Quando um casal decide ter um filho, ou faz um projeto, uma conversa para se estruturar para comprar uma casa, por exemplo. Um projeto de vida familiar. Mas projeto de vida é uma decisão ali. A disciplina projeto de vida vai trabalhar aspectos do projeto de vida. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Ah, tá. É que deu uma travada. A disciplina projeto de vida vai trabalhar aspectos de projeto de vida ou vai trabalhar para ajudar os jovens a fazerem seus projetos de vida. Vai depender da abordagem pedagógica do componente do professor em questão. Mas tem uma diferença que a gente precisa ter presente. Não tenho nota no meu projeto de vida. Mas no projeto de vida, como disciplina na escola, não sei como é que é a rede estadual em Goiás, provavelmente tem a nota. Marcos, tu que está com o componente, tu pode afirmar para mim se tem ou se não tem nota. Em Santa Catarina, o componente, a disciplina projeto de vida, tem um parecer descritivo sobre o estudante. Bem, essa diferença precisa estar presente para nós, porque a gente está falando de duas coisas que têm intersecção, mas que são distintas, né? Primeiro, segundo aspecto que queria destacar. Eu já vou quase encerrando para ir abrir a palavra, a gente podendo dialogar outras coisas. Terceira ideia que eu queria trabalhar é assim, tanto para a gente acompanhar um jovem que pede para a gente ajudar ele a escrever seu projeto de vida, quanto no componente projeto de vida, na escola, quanto em qualquer aula nossa, alguns aspectos para a gente ter presente ao pensar o acompanhamento ao projeto de vida. O primeiro deles é atenção à integralidade da pessoa.
que isso significa? Projete Vida não é escolher a profissão que eu quero. Apenas isso. Projete Vida não é apenas decidir se vou casar ou não casar. Projete Vida não é decidir apenas se eu vou estudar esse curso ou aquele curso. Projete Vida é olhar para o todo da nossa dimensão, inclusive para as nossas questões de saúde, né? Cadê a professora que fez a partilha? Ana Paula, né, fez a partilha sobre, por exemplo, ter enfrentado uma situação de saúde. Então, olhar para a nossa saúde, olhar para as questões de lazer, olhar para as relações pessoais, né? A Kátia dizia das pessoas do convívio dela, olhar para o trabalho, olhar para o estudo, mas é olhar para o todo, olhar para a relação com Deus ou com um transcendente, para quem professa uma fé, olhar para o mundo. Nós estamos inseridos em uma sociedade, uma comunidade, a gente não pode se fazer indiferente a esta comunidade, a este planeta, né? Acho que esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar quando a gente olha para o Projete Vida, né? E vai escutar uma partilha de um jovem, ou quando a gente mesmo vai pensar no nosso Projete Vida, né? Integralidade. Olhar para esse todo que nos constitui como pessoas, como gente. Primeiro. O segundo aspecto é que o Projete Vida, ele é pessoal, mas ele tem que, na perspectiva que nós do Centro de Juventude Cajueiro acreditamos, ele precisa romper com o individualismo. O Projete Vida é de um indivíduo que tem a sua individualidade, que precisa ser respeitada, valorizada, mas não é para alimentar o individualismo, não é para o próprio umbigo da pessoa. Eu preciso provocar, tanto nos projetos de vidas que a gente vai acompanhar, quanto nos nossos mesmos, essa reflexão sobre o coletivo, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade, pensar a contribuição que eu dou para o mundo. Provavelmente o sentido de vida está aqui, entre outras questões, por isso. Quando a gente olha para a nossa família, a gente está fazendo esse exercício de sair da gente. Esse movimento de sair da gente é necessário. Provocar isso. Terceiro aspecto que queria destacar sobre isso nessa perspectiva do acompanhamento, da escrita de um projeto de vida, precisamos pensar processualmente as coisas. Então, eu não posso fazer um projeto de vida dizendo assim, quero me casar e ter uma casa própria. Isso pode, se for do nosso discernimento, estar no projeto de vida. Mas no horizonte do projeto de vida, eu preciso ter claro qual é o processo para obter aquilo. E a gente precisa pensar sobre esse processo ao pensar projeto de vida. Repito, a não ser que a gente ganhe no Mega Sena, ninguém compra uma casa assim, bom dia, vou lá comprar uma casa, né? A gente precisa se organizar para isso, se organizar financeiramente, ou se a gente vai construir em vez de comprar, a gente precisa desenhar, precisa ter um arquiteto, um engenheiro, sabe essas coisas dos passos que a gente dá? Ou eu quero casar, mas para casar eu preciso ter uma companheira ou um companheiro, entende? Mas para me namorar e poder... Para casar eu preciso namorar, para namorar eu preciso conhecer alguém. Então, o que eu preciso fazer para me permitir conhecer alguém? Entende o movimento de processo que quero dizer? Claro que eu estou dando coisas muito estanques, mas é para destacar essa ideia de um processo. Ajudar a gurizada, os jovens, e nos ajudar a pensar no processo. Então, pensar projeto de vida tem a ver também com isso, com pensar o processo. Terceiro aspecto que queria destacar.
O quarto aspecto, pensando essa coisa do acompanhamento, da vivência do projeto de vida, é o acompanhamento. Motivar os jovens e nos automotivar a ter alguém com quem a gente fala sobre o nosso projeto de vida. E eu não estou falando aqui do amigo de confidência, onde eu partilho as dores e as alegrias do dia a dia. Pode ser que seja a mesma pessoa, pode ser que não. Mas eu estou falando de conversar assim, cara, olha, Júlio, me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar a minha vida. Eu quero casar, cara, mas não tá rolando. Eu quero construir uma casa, que dica que tu me dá? Sabe essa ideia de ter alguém com quem tu fala da tua vida e falar com alguém que vai te acolher e te confrontar no que precisa ser confrontado. Isso é importante. Tanto para nós, quanto ser isso para a gurizada, sabe? Alguém que é capaz de acolher, de escutar, mas de confrontar, de acolher de verdade, de escutar de verdade e de confrontar, se for o caso. Por fim, e aí eu respondo o que tu está falando, Kátia, quero entrar no terceiro aspecto, no quarto aspecto da fala, que é essa relação da BNCC com o projeto de vida, né? Então, a BNCC, ela nasce aí ali em meados de 2015, começa essa discussão de uma escrita efetiva de um documento, porque a intuição de um currículo comum já existia desde a Constituição Federal, desde a Lei 93/94 de 96, que é a LDB. Por isso que a gente tem os PCNs, por isso que a gente tem diretrizes curriculares nacionais, que a gente queria uma orientação comum para o país. Mas BNCC, propriamente dito, começa ali meados de 2015. Vocês conhecem, pelo curso, vocês estão conhecendo um pouco dessa trajetória, né? Tem aí várias versões, tem consulta pública, tem troca de governo no meio do percurso. Não quero entrar nesses detalhes, porque o foco da fala aqui não é a BNCC, mas era projeto de vida. Então, aí queria destacar um aspecto. Por conta da discussão da BNCC, projeto de vida se constituiu quase que um componente obrigatório do ensino médio, quase que um novo tema transversal, se a gente faz uma analogia ali ao que eram os PCNs. Ora, assim sendo, a gente precisa estar presente, precisa ter presente quais são as influências que estão por trás disso, para a gente fazer as nossas escolhas de abordagem conceitual, metodológica e política, não como política partidária, mas política como ação do bem comum, ação coletiva. E o que quero dizer? Vocês sabem que na BNCC diversos são os atores que disputam o que fica, o que sai da BNCC, desde os movimentos sociais, os conselhos de educação, as grandes empresas e as multinacionais. Tem uma disputa. Essa disputa também tem a ver com a disputa de compreensão do que é o projeto de vida. Então, acho que o projeto de vida é uma questão acertada, acho que é uma possibilidade interessante da gente contribuir com os estudantes numa reflexão sobre as suas vidas, mas a gente tem que tomar cuidado para que o projeto de vida não se reduza a duas coisas: a escolha do que ele vai fazer do ponto de vista profissional e a vida financeira dele, educação empreendedora, educação financeira. Então, eu posso ter uma parceria, né, que é a pergunta da professora Kátia, com a educação financeira? Posso. Eu preciso, inclusive, ajudar os jovens a se organizarem nesse sistema capitalista, entender o que é esse sistema, entender que se tu não pagar pagar o mínimo do cartão de crédito hoje, por exemplo, nesse mês, no mês que vem tu vai pagar um absurdo de juro. Entende? Isso é uma contribuição necessária. O que nós não podemos fazer é reduzir o projeto de vida a estritamente educação financeira, a empreendedorismo ou a escolha profissional. Não sei se eu respondo, professora Kátia, se quiser dialogar.
mas é o modo como eu entendo, né? Eu acho que o projeto de vida pode e é importante que ele tenha um diálogo aí com a educação financeira, mas não pode ser só esse aspecto. Claro que eu sei que tu não está dizendo que seria só isso, né? Mas queria destacar que eu acho que a redução a um aspecto não é importante e não é o caminho mais viável. Gente, dito tudo isso, antes de passar, né, para a gente poder dialogar um pouco, vocês fazerem algumas perguntas, se assim o desejarem, queria voltar no vídeo e chamar a atenção para duas ideias. Primeiro, a ideia central, de que não importa a quantidade de batidas do coração, mas importa as razões pelas quais ele vai bater. Oxalá a nossa atuação como professores faça o nosso coração bater. Oxalá as razões, entre as razões pelas quais nosso coração bate, esteja um compromisso com uma educação que ajude os jovens a encontrarem as razões do seu coração bater. Primeiro. E segundo, nenhum projeto de vida é feito sozinho. E aí, o vídeo ele é muito sutil, mas se vocês repararem, fica o convite para voltarem a assistir o vídeo novamente, tem a presença do amigo na vida daquela criança. Ele brinca jogando bola, eles andam de bicicleta junto, eles comemoram o vestibular junto, eles se mudam juntos e depois eles se encontram na festa de casamento. Pensar projeto de vida também é pensar as relações afetivas, de amizade, de namoro, de família que nós estabelecemos e vamos estabelecendo, né? Então fica o convite para a gente pensar sobre isso. E, Léo, não sei se eu posso, mas queria dar uma tarefa de casa para todo mundo. Com sugestão. Que é um convite a pensar em uma pessoa que é importante na sua vida e agradecer essa pessoa. Agradecer porque ela te ajudou a construir o seu projeto de vida. Fica aí como um convite para a gente viver esse exercício da gratidão, tão duros e sofridos de tantas mortes por conta da pandemia, né? E fecho, definitivamente, aí eu vou para a pergunta da Kátia e para as outras perguntas, convidando a gente não esquecer das vítimas da pandemia. São vítimas de um vírus, são vítimas de um atraso na vacinação, são vítimas do negacionismo. Não esquecer dessas pessoas, e talvez nós tenhamos perdido pessoas queridas do nosso círculo familiar ou de amigos, né? Fica aí o convite para a gente pensar um projeto de vida que seja consequente, ou seja, ele tem memória. E aí a gente mantém a memória daqueles que partiram vítima da pandemia. Ora, vamos lá para as perguntas, tem ali da Kátia, e a gente fiquem abertos a fazerem colocações, a perguntas, né? Kátia perguntou: a escolha do projeto de vida, o que será abordado, fica a critério somente do estudante? Será um formato totalmente individual? Como seria a forma ideal dessa abordagem? Kátia, eu acho que é dever nosso, como educador, confrontar os jovens para que as escolhas deles estejam atentas à totalidade da vida deles. E numa perspectiva coletiva, de bem comum, de justiça, de garantia de direitos, e não numa perspectiva do próprio umbigo. Então, acho que a nossa abordagem tem que ajudar a romper o ciclo de individualismo, que é muito presente, muito vivo, mas também precisa ajudar eles a olharem para todos os aspectos da sua vida. A relação consigo, com a família, com o trabalho, com o mundo, com a política, com os movimentos de esporte, com o lazer, com os movimentos sociais, com a cultura, com o descanso. Ajudar a gurizada, os jovens, a olharem para o todo das suas vidas e não apenas para um aspecto ou outro, né? Então, acho que a abordagem tem que ser nesse sentido. E gosto muito de uma propaganda do canal Futura, que certamente vocês viram,
passava muitos anos atrás que dizia assim, ó, o que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, acho que uma abordagem que ajude o jovem a fazer perguntas sobre quem ele é, quem ele quer ser, sobre a realidade que ele vive, a realidade que ele quer ter, é importante. Não sei, acho que talvez esses aspectos ajudem a pensar aí o que tu pergunta, né? Posso citar? Pode falar. Obrigada. Até, inclusive, no caso, né, se eu não estiver equivocada, você tem a mesma formação em matemática, os alunos eles têm o hábito também de abordar, né, saindo um pouquinho até da questão do projeto de vida, como que eles criaram, como que eles inventaram tal situação. Daí eu digo, eles pensaram, né? Primeiro eles saíram de um pensamento, aí eles fizeram experiências em cima de experiências, testagens, até chegar, né, a uma conclusão que aquilo ali a gente poderia ser generalizado. Então, é uma coisa que acontece muito com eles, né? E aí, voltando à questão do individualismo, não todas as turmas que a gente trabalha, mas a gente vê que dentro de determinadas turmas, os nossos colegas aí, que a gente tem turmas em comum, podem até concordar ou não, que tem turmas que têm um individualismo terrível. Eu quero terminar primeiro, eu não vou ajudar o meu colega, ele, se quiser que aprenda sozinho, não vou colaborar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, em cima em relação ao projeto de vida, é interessante a gente focar nisso também, a solidariedade, e é um momento que a gente precisa de, né, muito disso, pensar no outro, porque senão a gente não caminha, né? Eu falo assim para eles assim quando surgiu a pandemia, eu falei, olha, veja bem, a pandemia ela iniciou num local muito distante do Brasil. E olha o estrago que ela fez aqui com a gente. Olha o que aconteceu. Então, pode ser que às vezes um comportamento seu gere, né, num grupo, né, em determinada região, grupo ou sala de aula, ou como queira, né, um fato desagradável, algo que não venha ser positivo. Então, eu creio que o projeto de vida, assim, eu vejo, eu não trabalho projeto de vida, eu já trabalhei como um formato de experimento, né, em 2017, trabalhamos com uma turma bastante problemática, né, sem nenhum tipo de expectativa de crescimento, de nada. Eles não tinham nada. Então, a gente fez esse projeto de vida através de um experimento. Nunca mais trabalhei, mas quando você fala em crescimento, expectativa do que você quer e você projeta, realmente, eles focam mais na profissão. Né? Eu não sei se o Marcos vai concordar comigo, mas eles têm essa visão da profissão, né? E ele não tem essa visão ampla, igual você acaba de citar, que é muito importante e foi bastante pertinente agora no momento. Legal, Kátia, teu comentário, e concordo contigo, assim, a gente precisa, como sala de aula, inclusive contrapor algumas questões. Então, se a sala de aula é individualista, a gente precisa fazer o contraponto, claro, com pedagogia, com processo, mas um contraponto para o coletivo. Não é fácil, não é simples. Aliás, se fosse fácil dar aula, ninguém de nós era professor, né? Acho que é um movimento que é necessário, né? E, de fato, a inspiração dos matemáticos na descoberta daquilo que a gente tem hoje sistematizado é uma inspiração de projeto de vida, né? Tem uma busca, tem um desejo, tem uma pergunta que move, tem uma equação para ser resolvida, tem um problema, né? Acho que são elementos, de fato, que inspiram. O Marcos escreveu, né, que hoje vejo nesses jovens de hoje um imediatismo, tudo rápido, sem perspectivas futuras.
projeto de vida tem que ser o empoderamento deste jovem, despertar para a vida, fazer ele ter confiança que é capaz de construir um projeto em sua vida. Marcos, concordo em gênero, número e grau contigo, assim. O imediatismo é uma característica da sociedade, né? Como um todo, portanto, também dos jovens hoje, e muito por conta da influência das tecnologias da informação e comunicação, né? A gente manda um WhatsApp e a gente quer a resposta imediata no WhatsApp. A cada 10 segundos tem um story novo no Instagram, né? Isso tudo vai fazendo a gente querer a resposta para ontem. E projeto de vida, caminho, não é isso, né? É caminho, é percurso, é itinerário, é processo. E processo é lento. Uns mais rápidos, outros menos, mas é processo e, em geral, é lento, né? Então, de fato, a gente precisa ter isso presente. E outro aspecto que tu traz, que eu acho que é fundamental, é essa dimensão da capacidade de acreditar em si, da capacidade de sonhar. A vida é tão dura, tão dura. A pandemia é tão desumanizadora. O sistema é tão opressor, o sistema capitalista, do modo como ele faz, que a gurizada não acredita em si mesma, às vezes a gente não acredita na gente mesmo, às vezes a gente mesmo perdeu a capacidade de sonhar, e isso é sequestrado da gurizada. Eu não sei qual é o bairro de vocês aí em Goiânia, na escola, talvez vocês estejam em um bairro de periferia. A Kátia disse que sim. E na periferia a realidade é tão dura. Vocês certamente têm estudantes que passam fome, que têm drogadição no próprio estudante ou na família, que têm situações de violências as mais diversas, que têm muitos problemas familiares. Tu tem um universo de questões que às vezes tira a capacidade de sonhar. Devolver a capacidade, ajudar a gurizada a ter de novo essa capacidade de sonhar, é uma contribuição gigantesca, que é uma tarefa de projeto de vida, mas é uma tarefa da escola. Da escola. É uma tarefa da escola. Eu não quero minimizar e não quero nos responsabilizar unicamente, mas eu acho que, de fato, tem um papel muito importante da escola como propulsora de projetos de vidas, ou seja, como capaz de ajudar a gurizada a sonhar e recuperar a força, que é tirada pelas violências, pela fome, pela drogadição, pelo sistema, todas as outras questões. Pela própria Acho família. que isso a própria família. A gente precisa ajudar a gurizada a sonhar. Precisa. E a gente não tem as melhores condições, a gente não tem o melhor salário, a gente não tem a escola como espaço físico de recurso, de laboratório, de parede pintada, que a gente quer. A gente sabe que não tem. Mas a gente faz a diferença na vida da gente. Faz a diferença e pode fazer a diferença. Se a gente for honesto e parar para pensar, a gente tem professores que fizeram diferença nas nossas vidas. E a gente pode continuar fazendo diferença na vida da gurizada. Às vezes é com a equação que a gente ensina a resolver. E às vezes é o fato de, em uma aula, em um dia, parar e não ensinar uma equação, mas ouvir uma conversa e fazer uma conversa necessária para aquele momento. Às vezes, Cora Coralina vai dizer, né, que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Isso não é coisa de outro mundo, é coisa daqui, é coisa simples. Um abraço que acolhe, uma lágrima que corre, um olhar que acaricia. Acho que a poesia dela é mais bonita do que eu falei agora, obviamente, mas a poesia dela
a poesia dela é uma afirmação daquilo que a gente pode fazer dentro da escola. Às vezes com uma equação, assim. Eu lembro, claro, quem aí não é da matemática, perdoe o exemplo da matemática, mas eu lembro que eu tinha uma professora de matemática que, a hora que ela demonstrava as coisas, aquilo me fascinava. E aquilo mudou a minha vida. E a professora estava ensinando uma equação. Mas para dizer que a gente pode mudar a vida da gurizada e falar de projeto de vida, ver o compromisso de vocês às 9 horas da noite, uma quinta-feira, reunidos, demonstra que vocês são pessoas que querem mudar a vida da gurizada e pessoas que têm o coração batendo pela família, pelos amigos, por Deus, mas também bate pela educação, pela sala de aula. Senão vocês não estariam aqui. Não é só o salário. Não é só o salário. Até porque ele não é dos melhores, né? Mas, enfim, não sei se mais alguém quer ou contribuir ou fazer uma pergunta. Senão talvez a gente caminha para encerrar, né, Léo? Não sei. Tu que coordena ali. Mas não sei se tem alguém que quer fazer uma pergunta, uma fala. O é participativo. Eu sei que na fala de semana passada da provocações da Miriam, tem um grupo também, algumas reações, né? No sentido de a Miriam fazendo uma crítica incisiva ao processo da formação da base nacional comum curricular, mas também do novo ensino médio. E com a tua fala também acho que abre para a gente pensar isso, né? Bom, diante de todas as disputas daquilo que está de interesse para compor a base nacional comum curricular e o novo ensino médio e todas as questões que estão envoltas nessa questão, todas as problemáticas e as disputas curriculares, né? E de alguma forma a sua fala, Luiz, me traz um elemento que bom, independente das nossas críticas, né, de avanços, retrocessos que tem a base também o novo ensino médio, mas de alguma forma aqui pensar a questão das brechas que a gente tem, né? Então, quando você diz o projeto de vida não se reduz a um aspecto só da vida da pessoa ou das questões sociais que são impostas pela forma como a gente vive o mundo atual, né? Essa sociedade capitalista e por aí vai, mas abre a possibilidade da gente, de alguma forma, ir de encontro com o adolescente, com os jovens, para a gente poder minimamente, bom, primeiro talvez fazer escutas e depois da gente fazer provocações, porque também a gente não consegue deliberar por ninguém, né? Isso que você dizia, não, o que me fascinou é a demonstração da equação, né? De repente a gente, numa aula bem dada, ou numa aula que a gente vê que o professor, nós, professores e professoras, né, podemos contribuir com os nossos, né, com a exposição de conteúdos, isso, de repente, isso toca, né? A gente, às vezes, acha que não. É claro que a gente não vai tocar todo mundo da mesma forma sobre os conteúdos que nós trabalhamos, mas, de alguma forma, a gente, com os nossos engajamentos, nossos compromissos, de alguma forma, toca, né? Então, eu penso que, mesmo que o projeto de vida, a partir da curricularização dele, tanto da BNCC como também do novo ensino médio, de alguma forma a gente pode aproveitar isso como brecha para a gente ampliar essa questão do projeto de vida e entender que isso que você coloca, Luiz, e colegas, a questão das relações, elas precisam estar sendo sempre vistas e do ponto de vista de que nós precisamos construir processos mais de autonomia, processos de emancipação, e isso passa pelo aspecto da gente pensar o projeto de vida para além simplesmente de um elemento como empreendedorismo, ou como escolha profissional, como, enfim, mas que tipo de sociedade que a gente quer viver, né? Que a gente vive, que a gente quer construir.
né? Que tipo de sociedade nós já estamos vivendo, né? Quais são as marcas dessa sociedade, né? Quais são os aspectos que nos afligem nessa sociedade. Então, de repente, o projeto de vida, com uma metodologia, por exemplo, de rodas de conversa, ajuda a gente a conhecer melhor o que pensa essa juventude, né? E a gente, às vezes, não ser tão reativo nas respostas. Sim. Deixar centrar também, porque, como bem coloca, acho que o professor Marcos aí, né? Esse imediatismo que está posto aí nas questões da gente reconhecer os jovens como jovens imediatistas, muitas das vezes, né? Muitas vezes isso que sai também como uma espécie de rótulo sobre a juventude atual e tudo mais. Isso, como bem você diz, Luiz, não é só presente na juventude, né? Nós, adultos, também estamos caindo muitas vezes nesses imediatismos, por conta de reproduções e da lógica social que a gente está vivendo, que também é muito imediatista, né? As coisas que a gente compra são feitas agora, atualmente, para durarem muito pouco, né? As televisões duravam mais. Hoje, você tem que... Se você não comprar uma televisão mais recente, você não funciona determinados tipos de aplicativos, e isso vai entrando de todas as formas, de todos os poros possíveis, né? Até para a gente trabalhar, inclusive, a gente precisa de ter acesso a novas formas de objetos. Então, isso implica para a gente também receber isso, e a gente também é afetado por isso, mesmo um pouco seus caminhos de vida. Então, nós também somos afetados. Então, a gente estamos todo mundo junto e misturado nesses processos que a gente tem vivido socialmente. E acho, Léo, queria só fazer um comentário a partir da tua fala, e aí me despeço também do grupo, né? Estou entendendo que estamos indo para essa direção, né? Eu acho que tu traz um aspecto que é fundamental. Com todas as críticas que temos à BNCC, ao novo ensino médio, que são necessárias, e a gente precisa continuar fazendo elas, a gente tem que pegar o espaço que está posto e fazer o melhor. Então, não é o melhor desenho? Não é o melhor desenho. Eu acho um absurdo pensar que você tem alguns componentes que não precisam ser todos os anos do ensino médio, né? Como está acontecendo em algumas redes estaduais de ensino. Acho que isso é um absurdo. Plenamente. Agora, foi colocado um componente projeto de vida. Se nós, que estamos fazendo crítica ou que acreditamos num mundo diferente, não assumir esse componente, alguém vai assumir. E se a gente não fizer uma abordagem, vai ser feita outra. Então, acho que tem a ver, enquanto a gente faz a crítica e luta para que o sistema seja outro, a gente também ocupa o espaço que a gente tem nesse sistema do jeito que está posto e tenta fazer a diferença, né? Acho que esse é um aspecto importante, assim, para a gente ter presente, né? E encerro trazendo uma frase que eu sempre digo bastante, que a gente não pode perder a esperança. Os tempos são sofridos, os tempos são doloridos, né? Nós, no Cajueiro, por exemplo, perdemos muita gente nos últimos meses, né, Léo? Muita gente. Mas nós não podemos desistir. Não podemos perder a esperança, né? O Paulo Freire dizia que a esperança é um exercício ontológico extremamente necessário nesses tempos. E ele escreveu isso na década de 60. Podia ser escrito hoje. A esperança, mais do que nunca, é uma necessidade ontológica. A gente precisa esperançar, ter esperança de verbo, de atitude. Obrigado, encontrar vocês nessa noite anima a minha esperança de uma educação diferente, de um futuro diferente, de um presente diferente. Obrigadão. Léo, contigo. Então, a gente quer agradecer ao grupo pela presença, né? Pelas participações, mesmo aqueles que não verbalizaram aí de alguma forma ou escreveram no chat, mas agradecer a presença de vocês
Entendo, assim como o Luiz, que vocês estão muito comprometidos e comprometidas com a educação, mas também com a vida, né? Porque senão nós talvez não estaríamos aqui também, vocês não estariam aqui conosco. E a gente está aqui porque a gente quer e entende que é sempre, inclusive por conta dos processos de formação permanente que a gente tem que fazer. Nada está dado, historicamente, mas também podemos entender que a gente pode construir. Eu acho que o grupo vai construindo esse caminho aqui de formação e também de experiência, de práticas já de praxis também na educação, né? Com gente muito tempo, igual a professora aqui de Química, nossa colega que já disse que já podia ter aposentado, mas está aí na luta, continua engajada. E, enfim, agradecer a você, Luiz, por essa possibilidade aí, que nessa noite, né, mesmo diante dos seus afazeres, suas tarefas e tal, já está com o grupo do Cajueiro, acreditando também nessa proposta de formação, mas de qualquer forma agradecer, porque é sempre uma tarefa a mais, né? Mas é a tarefa a mais porque entendemos que você também está engajado junto conosco nesse compromisso, né, de transformação das nossas realidades. Acho que travou. Mas, gente, uma alegria poder encontrar vocês nessa noite, poder conhecê-los e conhecê-las. Acho que o Léo caiu. Querem tirar? Travou, né? Quem é que vai tirar a foto? Já fiz as fotos, estou fazendo. Professora Kátia. Daqui a pouco eu posto no grupo. Legal. Então, pronto. Tá. Caiu aí, né, gente? Caiu. De fato, é só para encerrar mesmo, para agradecer. Acho que tinha uma fala aí, não sei se vocês leram, de uma colega, ou de um colega, não sei. Verdade, a Ana Paula escreveu, né? A tecnologia acaba sendo um retrocesso para esses meninos, eles vivem de forma imediatista e de aparência. Precisamos levá-los a saírem do mundo das sombras e conhecerem o mundo das ideias. Conhecer a si mesmo e ter esperança de um mundo melhor, pois a mudança do mundo começa a partir de cada um de nós. Com certeza, Ana. Paulo Freire dizia, a educação não muda o mundo, muda pessoas, pessoas mudam o mundo, né? Então, pela educação, mudar pessoas para mudar o mundo. Uma ótima noite para nós, um bom descanso. E valeu, né? Valeu, né, Léo? Valeu, obrigado vocês. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Tamo junto. Continua. Na semana que vem, então, pessoal, a gente, então, na quinta-feira, nesse mesmo horário, com esse mesmo tempo, a gente convida vocês novamente para o nosso quarto e último encontro virtual. E a gente vai ter, então, contar com a presença da professora Carmen Lúcia, que é a diretora-presidente do Cajueiro, que vai discutir com a gente sobre protagonismo juvenil, que é um dos aspectos que está presente aí também nas discussões da base e também do novo ensino médio, e que é um desafio para todos nós que fazemos educação, entender e como trabalhar essa metodologia para a gente acessar essa questão do protagonismo juvenil, para que os adolescentes e jovens possam ser protagonistas do seu processo, e da sua história. Então é isso. Já aguardamos vocês. Obrigado, vocês. Boa noite. Valeu, gente. Tudo de bom. Bons trabalhos e bom final de semana para vocês.